verdade é que agora o Flamengo segue o líder, hein? Segue o líder! O Flamengo tem 4 pontos de vantagem e já tá colocando uma mãozinha na taça desse Brasileirão. Faltando agora só 3 jogos pro fim do campeonato para Flamengo e Palmeiras. E com o empate em 0 a 0 que teve o Palmeiras contra o Fluminense jogando no Allianz Parque, o Flamengo abriu 4 pontos de diferença. Se o Flamengo vence o Galo na terça-feira e o Palmeiras perde para o Grêmio na terça-feira também, os dois times obviamente jogam no mesmo horário já nesse momento do campeonato. O campeonato já acaba e eles dois chegam na final da Libertadores com o Brasileirão definido. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver tudo o que rolou nesse pós-jogo. Flamengo 3, Bragantino 0. O Flamengo abriu 4 pontos de vantagem para o Palmeiras, faltando apenas 3 rodadas para o final do campeonato. Então assim, o Flamengo abre uma vantagem gigantesca. O Palmeiras empatou em casa contra o Fluminense, a imprensa repercutiu tudo isso, rasgou elogios ao Mengão e é isso que vamos ver a partir de agora. Deixa o like, inscreva-se no canal. O Flamengo é líder do Brasileiro, faltando 3 rodadas para o fim. 9 pontos a serem disputados e 4 de vantagem para o Palmeiras, ou seja, uma vantagem gigantesca para o Mengão, que depende apenas de si mesmo para se sagrar o campeão brasileiro de 2025. Sem mais enrolação, vamos ver tudo que a imprensa falou nesse pós-jogo. Apito o árbitro! E o Palmeiras, mais uma vez, deixa pontos em casa. 0 para o Palmeiras, 0 para o Fluminense, um misto de vaias e aplausos no Allianz Parque. A verdade é que agora o Flamengo segue o líder, hein? Segue o líder! O Flamengo tem 4 pontos de vantagem e já tá colocando uma mãozinha na taça desse Brasileirão. Faltando agora só 3 jogos pro fim do campeonato para Flamengo e Palmeiras. Tainá Espinosa, a partir de agora é com você. Muita coisa para debater nesse prorrogação. Bom programa para você. E o torcedor do Flamengo, um final de semana especial, né, Tainá? Será que vai ter um meio de semana ainda mais especial, Otávio? Boa noite para todo mundo que está chegando junto com a gente aqui no Prorrogação. Sim, o Brasileirão Betano de 2025 pode terminar na próxima terça-feira. Nesse momento, o Flamengo, com a vitória que conseguiu em casa diante do Red Bull Bragantino e com o empate em 0 a 0 que teve o Palmeiras contra o Fluminense jogando no Allianz Parque, o Flamengo abriu 4 pontos de diferença. Se o Flamengo vence o Galo na terça-feira e o Palmeiras perde para o Grêmio na terça-feira também, os dois times obviamente jogam no mesmo horário já nesse momento do campeonato. O campeonato já acaba e eles dois chegam na final da Libertadores com o Brasileirão definido. Será que isso vai acontecer? A gente vai destrinchar aqui o que aconteceu no Maracanã, o que aconteceu no Allianz Parque. Já vamos direto para o Maracanã, para a Monique trazer para a gente primeiro a repercussão do lado do Flamengo, que certamente tá por a festa. Boa noite, Monique Danello. É isso, fim de jogo aqui no Maracanã. Muita comemoração da torcida do Flamengo, mais de 68 mil torcedores presentes aqui na noite de hoje. Vitória importantíssima do Flamengo para manter ali a vantagem que tem na frente, né, na ponta do campeonato. Só para quem está em casa entender, no momento em que apita o fim da partida aqui no Maracanã, o jogo do Palmeiras ainda está em andamento nos acréscimos, então por isso que a gente não consegue cravar qual é a diferença exata na tabela, mas com esse resultado o Flamengo consegue pelo menos manter os 2 pontos de diferença com os quais começou a rodada. Muita comemoração do elenco do Flamengo, um jogo em que o Felipe Luiz traz um time mexido, não só por conta de desfalques, mas também pensando ali em algumas peças que vivem o melhor momento. O Lino começou no banco, Cebolinha começou como titular, fez a jogada que acabou originando o pênalti cobrado pelo Jorginho, e a gente tá, acompanhando um pouco o silêncio aqui no Maracanã, né? Porque o torcedor tá na expectativa aí de reagir, né, ao resultado do rival que tá jogando dessa vez no mesmo horário, né? Nesse momento a torcida aplaude o time aqui no gramado, os jogadores do Flamengo reunidos ali próximo ao centro do gramado para celebrar esse resultado com a torcida. O Flamengo ainda tem mais um jogo em casa pelo Campeonato Brasileiro, que é a partida contra o Ceará, depois
da final da Libertadores, mas hoje consegue uma vitória muito importante na despedida, né, antes dessa final, já que na terça-feira o jogo é em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro, é um jogo fora de casa. O Felipe Luiz, no fim, conseguiu dar uma segurada ali no Arrascaeta e no Jorginho também, por conta, né, do resultado, né, do placar, da vantagem. E agora a reação da torcida do Flamengo ao fim da partida no Allianz Parque, o resultado do Palmeiras, né, o empate do Palmeiras com o Fluminense. Vamos ouvir um pouquinho o Maracanã. Os jogadores ficaram todos no gramado aguardando também. É isso, tá aí a comemoração da torcida do Flamengo com o time do Flamengo. Já teve grito aqui de sábado é guerra, de seremos campeões, e agora o Flamengo vai para um jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro na terça-feira, já fazendo contas, né, pensando aí em garantir o título do Brasileirão com a vantagem que abre nesse momento. Volto com vocês. Boa, Monique! Obrigada pelas informações, a gente acompanhando a festa da torcida. Vocês viram que a gente pegou um pouquinho recuperado, né? Assim que acabou o jogo lá no Maracanã, a Monique já foi trazendo pra gente ali o que estava acontecendo, e aí a gente pegou aqui a reação do torcedor do Flamengo com esse empate confirmando-se lá no Allianz Parque, e aí abrindo essa vantagem aí de 4 pontos do Flamengo em relação ao Palmeiras. E aí, ô Vitor Sérgio Rodrigues, boa noite. O Brasileirão está definido, Vés? Não está definido, mas o Flamengo, dentro dessa batalha particular de Flamengo e Palmeiras nas últimas 10 rodadas aí, e o Palmeiras já abriu 4 pontos, abriu 2 vitórias e por aí vai, o Flamengo tem uma excelente vantagem, inclusive para manejar o jogo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, né? Que já manejaria, né? É que uma coisa é você tomar uma decisão de repente, ir com um time reserva ou com um time mais misto do que titular, estando a 2 pontos, podendo perder a liderança do campeonato. Outra coisa é você entrar com o time que você quiser entrar e sabendo que você vai continuar líder do campeonato e você vai para as 2 últimas rodadas pelo menos 1 ponto à frente do seu principal concorrente. Mas acho que isso não é o principal. O que fica E eu estava na redação aqui da TNT Esportes assistindo os 2 jogos em 2 belíssimas telas. O que fica é a pobreza do jogo do Palmeiras contra o jogo do Flamengo, que foi muito bom praticamente o tempo todo. E acho que se os 2 entrarem com times reservas, ou se os 2 entrarem com times alternativos na terça-feira, esses são os últimos ensaios. E o último ensaio do Flamengo foi muito bom e o último ensaio do Palmeiras foi muito ruim. Então, acho que isso talvez seja até uma notícia melhor, pensando em Libertadores da América, talvez seja uma notícia melhor do que os 4 pontos que o Flamengo abriu no campeonato, na tabela, né? Perfeito. Numa semana aqui, acho que o torcedor do Flamengo teve uma notícia que foi um pouco desanimadora, né? Que era a questão do Pedro. Tinha ali uma expectativa / esperança do Pedro recuperar o braço e tal, que ele tinha uma lesão importante, estava conseguindo essa recuperação, acabou tendo uma lesão muscular, se confirma praticamente a ausência dele já na final da Liberta, e aí ficou essa coisinha, mas aí eu acho que com as apresentações, tanto de Palmeiras quanto de Flamengo, muda um pouco esse sentimento. Eu perguntei pro Vitor Sérgio, ele disse que o Brasileirão ainda não está definido, Ricardinho. Tá ou não tá? Boa noite. Help me, help you. Boa noite. Parabéns ao Clube de Regatas do Flamengo. Mais um título brasileiro. Ninguém tira esse título do Flamengo. O Flamengo é o campeão brasileiro desta temporada. Para uns, 9º título. Para outros, 8º título. Ou, na verdade, 8º e 7º. Bom, o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não tem força e, nesse momento, não tem futebol. O Palmeiras chegou ao 4º jogo seguido sem vitória e pode chegar sábado que vem 5 jogos sem vencer e já sendo vice-campeão brasileiro. O Palmeiras vacilou em casa desta vez, quando deixou 4 pontos para lá de importantes. O Flamengo não perde esse título. E tem um detalhe muito interessante. Terça-feira, o Palmeiras que jogou hoje vai pegar o Grêmio completo. O Grêmio jogou hoje praticamente com o seu time reserva,
contra o Botafogo. Na terça-feira, vai com força máxima. E o Flamengo vai pegar um Atlético Mineiro depenado. Um Atlético Mineiro que perdeu a final da Copa Sul-Americana. Grandes possibilidades de terça-feira acabar o campeonato. Mas, torcedor do Flamengo, fique tranquilo. Se não acabar na terça, acaba na outra semana. Parabéns ao Flamengo, mais uma vez, campeão brasileiro. O Wallace Borges, você que estava na arquibancada junto com o Ricardinho e com o Otávio. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. A gente, em alguns momentos, falou sobre o quanto o Palmeiras, quando não jogava bem, muitas vezes conseguia resultados. E o quanto o Flamengo precisava jogar bem para conseguir resultados. Nesses últimos jogos, o Palmeiras fez jogos ruins. 4 jogos que o Palmeiras não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. Em 12 pontos disputados, 2 conquistados, que são de 2 empates, desses que aconteceram contra o Vitória e hoje. 2 em casa, tá? Esse empate com atuação bem ruim contra o Fluminense. Em contrapartida, o Flamengo, hoje com uma atuação acho que muito boa, né? Muito contra boa. o Red Bull Bragantino, mas passou por alguns jogos contra o Sport, por exemplo, que faz um primeiro tempo ruim, e aí depois melhora. Contra o Santos, acho que tem um questionamento aqui e outro ali. Então, quem sabe tenha aprendido o Flamengo a não precisar deitar e rolar para conseguir resultados. E o Palmeiras tenha sofrido um pouco mais, a coisa mudou um pouquinho de lugar, será? E aí isso fez essa distância ser um pouquinho maior nesse momento, 4 pontos? Boa noite. Boa noite, Thay, boa noite, Vitor Sérgio, Ricardinho, para quem nos vê. Eu acho que hoje não. Eu acho que hoje o Flamengo fez um ótimo jogo. Hoje, com certeza. Então, vou chegar. O Flamengo fez um ótimo jogo hoje. Eu acho que essa oscilação que a gente está falando do Flamengo em atuação, ela passa também e muito pela questão física, pela ausência dos jogadores em alguns momentos. O Flamengo, no jogo contra o Sport, tinha vários jogadores fora, contra o Fluminense também, vários jogadores fora. Mas eu acho que passa um pouco também pela questão física. Alguns jogadores que hoje estavam um pouco mais descansados. Tem jogador que... O Flamengo, às vezes, fica sem um jogador 10 dias porque ele tá fora por lesão. Às vezes, isso melhora. Olha o Jorginho hoje, cara. O Flamengo sentiu falta do Jorginho? Claro que sentiu. E muita falta do Jorginho. Mas hoje ele voltou e foi o dono do meio de campo. O Arrascaeta, você ficou sem um tempo fora, porque ele estava na seleção, mas jogou um jogo. Então já é menos do que o próprio Flamengo jogou. Então, claro, tem a viagem, etc. A questão física é muito importante. Mas hoje o Flamengo fez um senhor jogo no Maracanã. É jogo para quem quer ser campeão brasileiro. Acho que o primeiro tempo nem foi um primeiro tempo nota 10. Foi um primeiro tempo nota 7,5. Mas um primeiro tempo, a gente falou na arquibancada, né, Ricardinho? Um primeiro tempo de protagonista dentro do jogo. Foi um ataque contra a defesa e o que o Bragantino fez foi nessas escapadas. Teve chance, tá? O John teve uma chance, teve uma cabeçada no segundo tempo, mas sobre protagonismo do jogo, o Flamengo fez um bom primeiro tempo. Aí já é no segundo tempo, né? No segundo tempo tem um lance do gol contra, ali um erro, mas o Flamengo domina a ação. O Flamengo é o protagonista do jogo em todo o momento. Não assisti 100% do jogo do Palmeiras contra o Fluminense, mas o pouco que eu consegui assistir é o completo contrário. Pra mim, o protagonismo do jogo lá no Allianz Parque foi bem dividido. Vitor Sérgio viu os dois, vocês viram os dois, podem dizer. Mas pra mim, me parece que o Fluminense fez um baita jogo, né? Sim. Tá aí um pouco do que foi comentado, né? Esse pós-jogo, o Flamengo consegue uma vitória espetacular para cima do Bragantino, 3-0 com muita tranquilidade, né? O primeiro tempo ali onde o Flamengo poderia terminar já, ir pro intervalo, na verdade, vencendo o jogo, né? O Palmeiras, em contrapartida, ali tomou um sufoco do Fluminense no primeiro tempo, segundo tempo mais equilibrado, e com isso o Mengão consegue abrir 3 pontos de vantagem. Tem mais 9 para serem disputados, 4 pontos de vantagem, na verdade, o Flamengo abriu, né? Tava com 2, conseguiu mais 2 agora, já que o Palmeiras empatou, então o Flamengo tem 4 pontos de vantagem contra o seu principal rival, faltando apenas 9 pontos a serem disputados. O Mengão ali encaminha o título, mas claro, tem que jogar muita bola, não pode sentar em cima do resultado, é buscar logo garantir esse título, porque daqui poucos dias já tem a final da Libertadores contra o Palmeiras. Daqui a pouco voltaremos com mais informações repercutindo tudo sobre essa grande vitória do Flamengo, 3-0, fora o baile. Obrigado a todos. Valeu!